Eu acho muito legal a gente falar sobre esse ponto aí, que não, a inteligência artificial ela não quebrou o mercado de freelance, ela mudou o funcionamento de algumas coisas. Sendo bem sincero, algumas coisas mudaram até para melhor, mas eu queria criar esse vídeo aqui tanto para responder que foi um comentário do meu mano Vivi, que ele fez lá no outro vídeo, onde ele falou: Felipão, tenho visto a desvalorização frente a ferramentas de AI, tipo, eu não contrato mais dev porque o site faz isso pra mim, né? Como você é um cara com experiência, pensa algo nessa linha. E esse vídeo aqui eu vim compartilhar as minhas impressões sobre esse mercado aqui. E lembrando, tá? O que eu vou falar aqui é sobre o mercado de freela, não é sobre o mercado geral tradicional, tá? Primeira coisa que você precisa entender é que nesse exato momento o mercado ele tem vertentes diferentes para o uso da mesma ferramenta. E aí você fala, como assim, Felipão? Muito provavelmente você já deve ter visto vários anúncios como a era dos devs acabou, o negócio agora é AI, você não precisa mais de um dev, você começa a montar a sua squad agora mesmo e você vai ver que tem um porquê de existir esse discurso. Então você acaba vendo que tem dois usuários finais aqui para essas ferramentas. O primeiro grande usuário final que você vai encontrar são pequenos empresários ou até mesmo líderes de área, essas outras coisas, que eles estão preocupados com uma única coisa, que é um KPI chamado Saving. Saving é um KPI ali de uma empresa de quanto ela consegue economizar diante de uma frente ali financeiramente. E aí você tem um discurso de pessoas que ou estão vendendo ferramentas, ou estão vendendo curso, ou estão subvendendo tokens, né? Que existe essa possibilidade hoje, justamente para que esse tipo de pessoa ali ela adquira essas ferramentas ou serviços de AI e ela entenda que está fazendo um bom negócio. Agora, você existe ali também, né? Você tem ali um segundo momento que são profissionais de tecnologia aderindo a AI, mas não como substituir, mas como uma parte da stack. E isso é uma coisa que eu já venho falando, ó, desde o ano passado, inclusive tem um vídeo meu falando sobre isso, inclusive tem gente xingando nos comentários falando que é loucura, que a IA substitui os devs e não, que não, a IA não vai fazer parte da stack, e cada vez mais a gente vê metodologias de desenvolvimento mais perto do ambiente do dev. E eu sei que você não vai acreditar no que eu tô falando ainda. E tudo bem, você não precisa acreditar. É só você ver movimentos como, por exemplo, do Spec Driven Development, ou SDD, que é uma metodologia de desenvolvimento que tem se tornado mais popular, só que presta atenção, é uma metodologia de desenvolvimento que ela leva a inteligência artificial em consideração no processo. Então, isso aqui é uma resposta ao Vibe Code, tá? Então isso aqui é uma evolução de como trabalhar com a AI. Só que quem está preocupado com metodologia, seja o SDD ou até mesmo outras que a gente já tinha tradicional como BDD, TDD, ainda é um assunto de devs. Você acaba vendo que quem se beneficia mais são devs. Tá, Felipão, mas por que existe esse discurso, né, de você ter ali um profissional que ele não é de tecnologia falando que não precisa mais de devs? Bom, primeiramente, o que as IAs estão fazendo nesse momento? A gente saiu daquela ideia de conversar de prompt engineer para a gente começar a conversar sobre context engineer, que basicamente ele é gerenciamento de contexto, né? Antigamente a gente pegava uma janela de chat, saía perguntando um monte de coisa, saía pedindo coisa e levando para outros lugares. E aí com o tempo a gente viu que trabalhar o contexto era melhor do que você ficar só promptando. Então você tem um mercado que ele quebrou aqui. Então nesse momento de ficar promptando, fazendo vibe code, é onde muitas pessoas venderam como facilidade milagrosa. E já respondendo sim, dá para você fazer excelentes aplicativos de pequena escala ou até mesmo de média escala, fazendo isso só promptando, mas eu te garanto que a qualidade do que vai sair é muito diferente. Você não precisa ir muito longe. Bom, é bem simples. Faz a seguinte situação: pega e pede para alguém fazer um clone do Netflix. Muito provavelmente, se uma pessoa não tem bagagem dev e a outra pessoa tem bagagem dev, ambas vão olhar como IA de uma maneira totalmente diferente. A pessoa que ela não tem bagagem em desenvolvimento, ela vai se preocupar com funcionalidades que a gente chama de fake functional, que seriam basicamente ali funcionamento fake ou funcionamento de fachada. Geralmente quando você entrega isso para alguém que não tem um conhecimento aprofundado de como é levantar um software de fato, a pessoa ela vai estar muito mais preocupada com o quê? Ah, eu preciso fazer um clone do Netflix? Ela vai preocupar em desenhar um carrossel com as capinhas, um modo da pessoa selecionar, talvez o jeito como a pessoa logar, e aquilo vai estar tal qual o termo diz. Ele é um aplicativo de fachada.
Por quê? Porque a pessoa ela não se preocupou em escalabilidade, ela não se preocupou em qual que é ali a melhor ferramenta para estar fazendo isso, ela só se preocupou na fachada. E a IA vai entregar isso. Ele vai conseguir fazer. Por quê? Porque ele está literalmente pedindo aquilo. E aí você começa a observar que a maior limitação da IA nesse momento, além também da janela de contexto, que apesar de ter evoluído muito, a gente ainda tem algumas limitações, acaba sendo quem está do outro lado. Então, quando você entrega para um dev fazer a mesma missão, você já vai ver que ele vai abordar o problema de uma maneira muito diferente. O que significa? Significa que ele vai estar preocupado. Legal, preciso fazer um clone do Netflix. Não é só sobre o front-end, não é só a fachada. Uma das coisas que transforma a Netflix no Netflix é o jeito como ele entrega pacotes. Pode reparar, quando você está assistindo algum filme na Netflix, ele diminui a qualidade do vídeo dinamicamente ali, dependendo de como está a entrega de pacotes. Então isso é uma feature. Outra coisa também é como é que você vai escalar. De repente você vai ter várias instâncias da sua aplicação em servidores que estão em lugares do mundo diferente para diminuir a latência. Mas observe só, por mais que você escreva o código mais rápido com inteligência artificial, você ainda precisa se preocupar com a arquitetura, você ainda precisa se preocupar com a infraestrutura, você ainda precisa se preocupar com estratégias, com técnicas, porque não importa como você vai utilizar a IA, no final do dia ela é menos mágica do que parece. Isso porque ambas as pessoas estão utilizando IA para chegar no mesmo fim, ou seja, ambas estão criando um clone da Netflix. E isso vai fazer o quê? Que ambas gerem primeiramente, resultados que visualmente podem parecer a mesma coisa, mas a qualidade de um dev com uma IA na mão é infinitamente maior do que alguém que nunca estudou nada de tecnologia de desenvolvimento e está somente utilizando uma IA. E é aí que a gente vem para o mundo dos freelas. Quando a gente olha para o mundo dos freelas, você vai ver muitas pessoas que de fato não precisam mais de um dev simplesmente para escrever código. Porém, eu já fui acionado por coisas muito bobas, assim. Eu já fui acionado por pessoas que criaram sistemas praticamente inteiros e bem aleatório mesmo, o jeito que a pessoa criou, mas a pessoa não sabia conectar ou integrar um webhook. Então, olha só, qual que era o desafio da pessoa? Ela já desenvolveu uma aplicação que para ela funciona e super atende, e tá ok. Talvez ela não precise mais de um dev mesmo, mas nesse momento, perceba, não é só sobre o desenvolvimento de uma aplicação, ele não pensou em todos os problemas, todas as situações, não se preocupou, por exemplo, com o gerenciamento de estado, não se preocupou se está salvando no local storage ou se está salvando em state. Ele simplesmente desenvolveu e estava com um problema de webhook. Então, quando você começa a olhar esse mercado, eu não vejo isso como ruim. Eu acho legal você ter pessoas que antes levariam tempo para tirar uma ideia do papel e colocar e funcionar, e talvez depois ela vá precisar de um dev, e aí se você vai querer dar manutenção em códigos gerados por ferramentas que são ferramentas geradoras de código, aí é com você, mas perceba que para coisas assim ele de fato não precisa. Agora, quando você faz um projeto, eu, por exemplo, eu criei uma extensão do Google Chrome, eu estou explorando muito sobre extensões e marketplaces, tá, no geral. E uma das coisas que eu reparei é, poxa, se eu não vou lá e inferir qual que vai ser a melhor arquitetura, se eu não vou lá e infiro o guideline de como ele tem que programar, aonde eu não quero que ele utilize algumas coisas que eu não quero que ele infira, ele vai acabar construindo de qualquer jeito. Não à toa que a gente vê algumas coisas, como, por exemplo, padrões de implementação na hora de você conversar ali com a IA, né? Mesmo o próprio GitHub, ele já tem iniciativas como, por exemplo, o Spec Kit, que é uma ferramenta de CLI para te ajudar a desenvolver isso aqui com base num processo, com base no Spec Driven Development, que eu até te mostrei aqui, né, que é uma metodologia. Então ele tem uma ferramenta pensando nessa metodologia, inclusive lá no GitHub Nets, que é uma das plataformas aqui do GitHub, onde ele mostra o que eles estão trabalhando, eles estão em processo de pesquisa protótipo, o SpecLang, né, que é justamente uma evolução ali do Spec Kit, que é você poder programar ali end-to-end com linguagem natural. Mas perceba que quem está abraçando muito isso e quem está se beneficiando disso são devs, que é aquilo que eu falo, né? Não tem como você pegar o avanço da tecnologia e você querer brigar contra. Então, se você é dev nesse momento, eu altamente recomendo, continue estudando o desenvolvimento da maneira tradicional, mas vá adicionando copilotos ali. Aprenda a fazer uma vez, depois aprenda a treinar o seu copiloto, porque
Muito do que a gente está vendo agora, para onde o mercado está indo, e aí aonde a gente começa a linkar com os freelas, ele está indo nessa linha. Então a IA ela começa a fazer parte da sua stack. E essa não é a única metodologia de desenvolvimento com AI, né? Você tem outras ali. Durante as minhas pesquisas e processos e até testes, eu me deparei com outras. Algumas, por exemplo, são baseadas ali em modo, em extensões do Agile ali, com uma maneira de você escrever histórias bem escritas ali e trabalhar aquilo em cima de documentos de especificações de histórias. E aí você tem a BIMAD. Mas olha só, você não está deixando de estar dentro do ambiente tradicional. E o que, que isso implica quando a gente vai para o mercado na prática? Aplicações simples que simplesmente resolver lógica e escrevendo código, você vai ver muitas pessoas resolvendo. Não à toa que quando você pega situações de case desses gurus que estão vendendo mais para empresários, geralmente é integração de APIs ou webhooks e coisas que já são pré-prontas, tipo o serviço AWS, com o serviço do Stripe, com o serviço do Supabase e um site no Lovable. Então, geralmente são coisas pré-prontas ali. Agora, quando você quer criar um sistema de verdade, ou até mesmo um micro SaaS com qualidade, não um micro SaaS genérico, aí você começa a ver uma linha, poxa, legal, preciso me preocupar. Independente da IA que vai me acelerar o desenvolvimento, como que vai estar a arquitetura disso? Onde eu vou colocar isso? Será que isso aqui tem que estar dentro da minha aplicação ou isso aqui tem que ser serverless? Então, essa linha de pensamento, ela muda e muito a qualidade do mercado de freela. E aí você tem esse momento que a gente está vivendo, né? Felipão, quero começar a fazer um freela agora. Então, eu já falei, eu não gosto de freela de plataformas, tá? Tipo 99 Freelas, Get Ninja, tem outras aí. Eu não tenho nada contra essas plataformas, mas eu acredito que o modelo de negócio ele não beneficia o dev. Eu posso fazer um outro vídeo focado por que, que ele é um jogo de soma zero, né? Ah, Felipão, mas eu já vi um influencer famoso falando isso, que é bom, não sei o que lá. Mas é geralmente link patrocinado, né? Se você parar, nenhuma aqui me patrocina. E geralmente, se você olha essa galera aí, geralmente o perfil é público, tá? Geralmente você vai ver algumas dessas pessoas que vendem isso nem tem perfil na plataforma ou o perfil tá lá com 0 projetos de freelance. Então, credibilidade vai pro ralo, né? Mas o que que eu quero que você leve daqui? O mercado de freela agora, para quem faz freelas tradicionais, então você vai lá faz uma abordagem fria, né? Inclusive posso fazer um vídeo só focado nisso. E aí você vai desenvolver, por exemplo, ou algum sistema ou um mercado de tooling, que é o meu mercado favorito de criar ferramentas. Você acaba percebendo que as pessoas não estão limitadas por escrever código, elas estão limitadas porque, ou elas não sabem as possibilidades do que dá para fazer, ou dois, elas não sabem como integrar aquele caminho. Então, você pode reparar, geralmente quando o usuário ele tem um baixo nível de conhecimento, ele vai tentar, se no N8N, por exemplo, não tiver um node pronto ali, um nó pronto para ele arrastar e conectar, ele nem sabe que dá para fazer aquilo customizando através de JavaScript. Então, no final do dia, a maior limitação é quem está do outro lado da mesa. Aí ela vai atender super bem aquela pessoa que não entende nada, quanto aquela pessoa que entende muito. E isso, nesse momento, se você ouviu o que eu estou conversando, desde o ano passado, que é adota um copiloto ou inteligência artificial como parte da sua stack e não para substituir o seu trabalho, você vai ter um benefício muito maior, né? Então, por exemplo, nesse momento, eu consigo colocar um MVP no ar em muito menos tempo. Eu consigo projetar um SaaS em muito menos tempo. Eu consigo fazer um vídeo aqui, se vocês se interessarem, deixa aqui nos comentários. Poxa, de colocar um micro SaaS no ar melhor que metade desses cursos aí que estão vendendo para empresário, essas coisas, só utilizando ferramentas pré-prontas hoje. Mas por quê? Não é porque eu sou magnífico, porque eu sou... Não, é porque tem muita coisa hoje, de fato, focando em serem não só produtos de prateleira, mas serem produtos de fácil integração. Não à toa que a gente teve ali um boom ali do N8N, onde ele é uma ferramenta primariamente ali de integração e depois ele teve ali um suporte para AI. E aí você também tem ferramentas que também estão focadas nisso, como por exemplo o OpenCloud, que é o antigo CloudBot, né, que eles mudaram de nome, e você vai ver que o foco dele é exatamente essa linha, é a integração. Então você
tá no momento que é mais fácil de você integrar coisas. E aí, é aquilo, tudo isso no final do dia são ferramentas. IA é uma ferramenta. Se você nunca fez um desenvolvimento massivo com AI, talvez você ainda esteja esse pensamento que ela é algo mágico. Mas se você já trabalha no dia a dia, inclusive complemente aqui nos comentários, você vai ver que ele é menos mágico do que parece. Se você deixar ele no modo loucura, no modo vibe code, você vai conseguir fazer algumas coisas pequenas, outras vai dar dor de cabeça, outras você vai falar, caramba, se eu tivesse feito isso aqui na mão, dava bem menos trabalho. E outras, você vai ver que, poxa, legal, eu ainda tenho o trabalho de arquitetar, de gerar ali a minha solução, o trabalho de pensar as regras, de como eu vou gerenciar isso e por que que isso muda para, na minha opinião, para quem já trabalhava como dev freela, melhor. Primeiro, eu tenho antes eu tinha um tempo muito grande de escrever código, que é diferente. Tem uma galera que acha que ser dev é só escrever código. E escrever código é uma parte do processo. Sendo bem sincero, acho que eu passo uma boa parte do tempo entendendo o que o cliente queria e debugando algum bug do que necessariamente escrevendo código novo. Então você acaba entendendo que ele é um acelerador na parte de escrita de código. Eu que, sendo bem sincero, tiro um pouco da romantização da nossa profissão, mas fazer o quê? Mas esse é um ponto importante. Você ainda tem que ter um entendimento da regra de negócio, você ainda tem que ter um entendimento de como é a arquitetura de software, porque não adianta você simplesmente pedir para ele, faça para mim o Bitcoin 2. Aproveita e cria uma criptomoeda melhor que o Bitcoin, sem bugs e rodando em alta escala. Botão Enter executar. Bom, isso simplesmente não existe. Por quê? Porque ele ainda depende de padrões de implementação, ele ainda depende de conceitos que você vai colocar ali, de guidelines. Não à toa, uma das coisas que a gente tem mais visto agora sendo adotado em desenvolvimento profissional, quando a gente está falando de inteligência artificial, são padrões de especificação. Então a gente tem um padrão, por exemplo, que é o do Agents MD, onde você faz o quê? Através de arquivos Markdown, você vai criar guidelines de como a sua aplicação vai se comportar. E aí você tem outros conceitos, como skills, como tasks. Então, veja bem, ele ainda é o desenvolvimento de software. Você ainda vai ter que pensar no fluxo, na lógica, no raciocínio, no algoritmo. Você só está mudando o jeito como você se comunica. Agora você está usando linguagem natural. Mas você acredita mesmo que todo mundo que está simplesmente promptando está pensando em fluxo, está pensando em escalabilidade, em processo? Então, sim, é muito bom esse momento que a gente está vivendo aqui por conta da possibilidade, se a pessoa quer fazer algo mega simples, ela só pede para IA e coloca ali. Mas agora, para você que está fazendo alguma coisa em alta escala, então, por exemplo, eu só faço freela final de semana. Eu não gosto de fazer freela na semana porque eu gosto de me dedicar 100% ao meu emprego principal, meu trabalho principal, tanto porque eu gosto muito quanto por questão de agenda. E no final de semana é onde eu trabalho ali nos meus projetinhos em paralelo. O que acaba sendo um trade-off? Tá? E aí é um ponto importante da gente falar também. Dependendo do serviço, do trabalho que você vai fazer, como você está adicionando. Por exemplo, eu estou usando muito o Cursor, né? Então eu posso fazer um vídeo review depois. Ele tem muitos pontos legais, alguns outros pontos ali que você fala, poxa, isso aqui ainda assim não é o cenário ideal. Porém, vai ter freelas agora que você vai se questionar, poxa, isso daqui não compensa os tokens, não paga o token, porque a sua stack fica mais cara. E é aí que a gente começa a ver que o escrita de código tá barato, o que tá caro é a quantidade de tokens. Como assim, Felipão? Tem um conceito agora que o pessoal tem falando que code is cheap, que ele fala aqui, né, que é um mantra na engenharia de software para descrever como a IA, né, ou modelos de LLM estão fundamentalmente ali mudando a economia da programação. E eu sei, isso aqui parece estranho, economia da programação. Mas o que isso quer dizer? Antigamente você precisava passar horas, poxa, eu vou escrever código, ver se está funcionando, ir lá e refinar e revisar. Então essa parte da escrita ela foi facilitada. Então a IA ela está agindo como um acelerador, mas você ainda vai precisar ler muito código. Então tá mais rápido de você ter uma máquina que cospe código. Então a escrita do código, a economia de escrita de código, ela tá barata nesse sentido. O que tá caro agora? Bom, primeiramente as soluções de AI ali, elas não são baratas e a tendência
é aumentar os preços, principalmente porque elas têm medidas ali para se tornarem populares a primeiro momento e depois ir elevando os preços, ir elevando os planos. Os planos do ChatGPT, por exemplo, hoje já são muito diferentes de quando começou lá atrás. Então, alguma coisa que custa código ali, se o seu código tem 5 mil linhas ou 20 mil linhas, isso que a gente chama de economia do código já não faz muita diferença, porque você não precisa de um ser humano ali necessariamente para escrever. Porém, toda essa outra camada ainda precisa. Então você tem esse trade-off ali. Então, quando você vai pegar um freela, quando você vai fazer IA, você precisa pensar, poxa, será que isso aqui paga? Porque você adiciona um custo fixo maior. E se você não é uma pessoa que faz freela acostumada a ter controle de planilha, se você não tem um timesheet, se você não tem ali, não sabe nem como cobrar do seu cliente, não sabe provisionar um servidor, não sabe como transparecer isso em taxa de manutenção de serviço para o cliente, é muito mais fácil você encarecer tanto o seu freela que não compensa para você. Então, qual que é o cenário ideal? Poxa, agora eu consigo fazer uma abordagem fria, então onde o cliente está procurando algum tipo de aplicação. Eu consigo, em pouco tempo, fazer uma vitrine de aplicações parecida para mostrar ali para ele, olha, eu tenho propriedade, eu tenho outras aplicações, né, baseado nesse modelo. Eu gosto muito quando é abordagem fria, esse modelo de vitrine ao invés do modelo de portfólio. Eu gosto muito de portfólio para o mercado tradicional, mas o modelo de vitrine ali, ele é bem mais interessante quando você vai fazer um freela, né, que é você ter vários projetos de um segmento ali para mostrar que você tem maestria naquilo. Então, construir vitrines com AI ficou muito mais prático, muito mais rápido de você conseguir ganhar tração nisso. Outra coisa também que geralmente é o ponto de estresse, eu sei que tem muita gente que já devolveu dinheiro de freela por isso, é aquele negócio, deu um erro aqui. Aí você tá lá no seu dia a dia, você fala, poxa, o tempo de manutenção disso, precisa de analisar, olhar. Agora eu consigo utilizar a IA para triangularizar o problema. Então, eu consigo ter uma noção de onde está o problema e eu consigo colocar uma IA para analisar para mim. Então, enquanto tem muita gente pensando só em codar, você também tem esses outros benefícios da ferramenta. Mas quem que vai saber debugar? Quem que vai saber depurar uma aplicação? Alguém que já tem conhecimento ali de domínio, desenvolvimento de software tradicional, ele vai se beneficiar muito mais, porque você vai saber ler uma stack de erros, você vai saber ler lá o stack trace lá para você ver aonde que foi ali empilhando os erros, ou pelo menos eu espero que você saiba lidar com o stack trace da sua linguagem, tá? Então você tem esses benefícios de IA que eles são qualidades de vida adicionada. Em outros pontos que para mim vale muito a pena nesse momento que a gente está vivendo é você alinhar aquela base de conhecimento que você tem com o que você está fazendo com a AI. Então, por exemplo, dentro do Cursor você consegue criar skills. As skills ali seriam como se fossem guidelines ali de como ele vai se comportar para fazer determinadas ações. Eu, por exemplo, não gosto de usar algumas coisas diretamente. Algumas coisas, por exemplo, do PO, eu meio que subverto e algumas coisas eu uso anti-patterns. Então, por mais que a aplicação gere com AI 50 mil linhas de código, ele vai gerar nos padrões do meu guideline. Então, eu tenho o meu guideline tal qual se tem uma skill, é o meu nível de habilidade. Mas quem escreveu aquele guideline fui eu, quem teve aquele padrão ali fui eu. Então, tudo isso é um acelerador. E é isso que é interessante agora. Por quê? Apesar de você aumentar o seu custo fixo, e essa é a parte que geralmente ninguém te fala, né? Se aumenta o seu custo fixo ali por conta das ferramentas, entre outras facilidades que você ganha, eu consigo atender os freelas numa velocidade muito maior, consequentemente consigo pegar mais freelas. No mercado você vai se deparar com todos os tipos de soluções. Você vai se deparar com as aplicações fake functions, que são aquelas que eu falei que são aplicações de fachada, que a pessoa se preocupou tanto, parece que a pessoa se preocupa muito com a telinha. Você pode ver, quando é alguma pessoa que ela não tem embasamento de arquitetura, ou quando ela não tem um embasamento desenvolvimento de software mesmo, ela só usou uma IA para escrever código, ele vai ter a qualidade de alguém que escreve código, mas não sabe se questionar. E aí, o que ele vai ter? Ele vai ter uma aplicação que fala, só tá com um probleminha aqui e precisa fazer isso. Só que se você colocar a mão, você vai ver que precisa fazer muito mais coisa. Então, nesse sentido, você vai ver que não é que a pessoa ela não consegue fazer, ela consegue ganhar tração executar coisas muito rápidos, mas a limitação ainda está na pessoa, porque ela não vai ter as mesmas preocupações de um dev. E é por isso que o mercado de freela, tendo um copiloto e um dev, para mim
não tem comparação de uma pessoa tradicional fazendo. Porque aquele pequeno serviço que muitas vezes, poxa, mas agora aquele cara ele não vai me contratar, Felipão, porque ele com a IA ele já tá fazendo aquilo, ou ele vai colocar aquele outro item lá no ar, ele não vai precisar me chamar, ele não vai precisar de um dev. Pois é, ele não vai, mas muito provavelmente ele não iria chamar você de todo jeito. Ou ele ia tentar ir para algum caminho de low code, no code, ou para alguma ferramenta de integração. Então, na verdade, o que você fez não foi tirar o seu mercado como freela. E lembrando, tá? Aqui estou falando do mercado de freela, não do mercado tradicional. O que ele fez é, esse tipo de pessoa, ele sempre vai estar procurando o low code da vez, o no code da vez, a ferramenta de integração, o Make, o Bubble, o N8N, e agora para ele é o Vibe Code. Enquanto o profissional de tecnologia mesmo, que é o desenvolvedor, ele está preocupado com metodologias de desenvolvimento tipo SDD, ele está preocupado com como ele extrai o melhor, por exemplo, da SpecLang ou do SpecKit ali com o GitHub. Então, não, o mercado de freela ele não quebrou, ele não morreu. Tem muita gente falando isso e pode ver, geralmente a pessoa que ela precisa bater em alguma coisa para poder te vender a solução do outro lado. Geralmente é esse o discurso, a pessoa ela tem um interesse por trás. Então, para mim, eu, Felipe, continuo com o mesmo discurso que eu tinha lá atrás. Não é que ele vai substituir um dev, é que se você é um profissional que, e aí a gente pode usar a palavra medíocre, que a única coisa que você sabe é, eu sei escrever código. Por exemplo, eu conheço pessoas que decoraram o React. Ela não sabe o conceito de single page application, não sabe o conceito de componentização, gerenciamento de estado, essas coisas. Não, ela decorou o React. Essa pessoa, ela só sabe escrever código baseado no React. Ela vai ser substituída, não é nem para um cara que usa IA, é para alguém que sabe todos esses conceitos e a IA só vai ser um acelerador para esse segundo profissional. Então entenda, ambos podem utilizar a inteligência artificial, só que eles estão limitados por conta do que eles sabem. Porque a IA no final do dia, ela vai acabar sendo uma extensão daquilo que você vai pedir para ela, né? Ela tá limitada. Então, se eu falar para ela, cria uma criptomoeda melhor que o Bitcoin, ele vai tentar executar aquilo e ele vai criar. Só que será que você está fazendo todas as perguntas certas? Será que você está preocupado com a IN? Será que você está preocupado com a descentralização? O que você está preocupado? Talvez você nem saiba que você tem que se preocupar com isso. E aí é que entra a pirâmide de consciência. Então, o que é a pirâmide de consciência aqui? Só para você entender, ela tem níveis de consciência que você tem sobre um problema e uma solução. Então, entenda na base a pessoa ela tem um problema, mas ela não sabe que ela tem um problema e não sabe qual é a solução. Já o segundo nível aqui são pessoas que elas são conscientes do problema. Poxa, eu tenho esse processo, eu sei que eu tenho esse gargalo aqui, eu sei desse problema, mas eu não sei como é uma possível solução. Já o segundo nível são pessoas conscientes da solução. O que isso quer dizer? Significa que essa pessoa fala: olha, eu tenho um problema aqui, a minha empresa precisa dessa integração ou dessa ferramenta, e eu sei que tem alguma coisa que dá para resolver isso. Eu sei que é um tal do Vibe Code, e se eu pegar uma ferramenta de AI. Então, olha só, aqui você já começa a desenhar alguma coisa. Porém, você tem o próximo nível ali, que seria o nível de consciente de produto. Ou seja, você conhece aquele problema, você conhece aquele tipo de solução, só que você conhece como embalar aquilo da melhor maneira para adquirir e resolver aquele problema. O que implica que você tem agora esse conceito do code is cheap, né? Ou seja, código é barato. Se eu vou escrever 5 mil, 20 mil linhas, o que antes eu levaria dias ou semanas, agora talvez se leve horas ou até minutos. Esse não é o ponto. O ponto é escrever código por si só, se você for criar um microsas, uma ferramenta, ele ficou mais apto, mas você tem que pensar na infraestrutura, na qualidade do que você está entregando, nos testes, no monitoramento, no que você vai colocar ali na hora que você estiver pensando em escalabilidade, se você vai pegar, por exemplo, eu estou utilizando ali algumas coisas do Supabase, como por exemplo a Add Functions, né? O que funciona tá na minha aplicação e o que é melhor deixar separado numa Add Function. Então você vai ver que tem trade-offs. Só que qual que é o ponto? A pessoa que ela simplesmente está fazendo Vibe Code, é um empresário, ele nem sabe que existe esse trade-off, entende? Ele não tem esse nível de consciência. Talvez ele esteja abrindo mão de uma coisa, mas ele não sabe que está abrindo. E esse é o grande ponto que eu quero falar para você, que é o mercado de freelas, diferente de que algumas pessoas falam, quebrou, não existe mais, agora eu não preciso mais de um dev, antes eu precisava contratar um dev, é que você vai continuar tendo pessoas com essa linha de pensamento, que não precisa mais de um dev, que não precisou, como a gente já tinha lá atrás,
com ferramentas de low code, de vibe code, como a gente já tinha muito antes. Ó, essa conversa a gente já ouviu muito antes ali, quando surgiu ferramentas de ORM, entre outras coisas ali. Mas você vai ver que isso aí acaba só mudando conforme a maturidade do mercado avança. Então, você tem, por exemplo, notificações tipo essa daqui, ó, do time do Spotify, né? No Spotify, a IA já escreve o código. E os engenheiros, né? Então você tem essa notícia que se você olhar por cima, você fala, Felipão, acabou pros devs. Então olha só como essa notícia ela pode ser tendenciosa, né? Fim do código manual, melhores engenheiros do Spotify não programam desde dezembro. Só que quando você olha isso, quem escreve esse tipo de matéria, ou ele tem um baixo nível de consciência sobre o ponto, ou ele simplesmente pegou a parte mais tendenciosa. Porque quem que você acha que é o engenheiro que não está escrevendo código ali no time do Spotify? É a pessoa de negócios? É o grande empresário? Não, é um dev aliado de uma AI. Então veja, escrever código é só uma parte do processo, ele não é o todo. Então, quando você olha isso, volta no conceito. Escrever 5.000 linhas de código ou 20.000 linhas de código, que antes você ia levar tempo, putz, isso aqui não é o melhor caminho, vou ter que reescrever outras 10.000, isso ficou barato, ou seja, isso ficou rápido. Mas a parte de você ter que pensar, de você ter que desenhar arquitetura, defender os seus guidelines, entender como você vai abstrair aquilo, é o que vai gerar a qualidade do seu projeto. Inclusive, é isso que no mercado freela continua fazendo surgir freelas de todos os jeitos. Porque você vai ver pessoas que elas já até tentaram, às vezes elas já têm até alguma aplicação, mas aquele não é o melhor caminho. Por quê? Na escala de consciência, ela tem consciência que ela tem um problema, ela tem a consciência de algum tipo de solução, mas ela não tem a consciência do nível de conseguir embalar tudo aquilo da melhor maneira. E é aí que entra a sua expertise, e é aí que entra na minha defesa, tá? Lembrando que esse é o meu ponto de vista, não é verdade absoluta. Usa os comentários pra gente conversar, dialogar igual adultinhos decentes aqui, sobre o como é importante você continuar estudando arquitetura de software, técnicas, entre outras coisas, porque o mercado agora, ele não vai ser pautado em quem escreve mais código ou escreve código mais rápido. E olha que eu já conheci pessoas que eram elogiadas por isso, que era, ó, manda tal atividade para fulano porque ele escreve código mais rápido ou porque o Beltrano programa numa velocidade maior, coisas do tipo. Isso deixa de ser uma habilidade. Então, a sua habilidade pensante agora acaba se resumindo a isso. Não à toa, a experiência que eu estou tendo com o curso, muitas vezes é a experiência de como se eu tivesse delegado uma tarefa para um dev júnior e aí aquele dev júnior mandou algum código e eu ainda reviso esse código manualmente. É como se eu tivesse olhando o código que outra pessoa fez ali, que de fato é um agente autônomo, e estou avaliando se aquilo faz sentido, ainda faço alteração, ainda vou lá e meto a mão, ainda vou lá e sugiro, ó, da próxima vez faça desse jeito, e é isso que torna a qualidade dos freelas diferente. Então, não se preocupa nesse sentido de que, mas agora aquele fulano não vai me procurar para fazer o freela. Muito provavelmente ele não iria te procurar de toda maneira, ele vai continuar procurando o vibe code da vez, o N8N da vez, a ferramenta da vez, assim, ele não é a preocupação dele, ele quer resolver o problema dele na cabeça dele de forma mais rápida e barata. Mas você vai ver que quem está usando empresas tipo Spotify ainda são devs, ainda são engenheiros, ainda são arquitetos de programação, não é alguém aleatório. Agora, no mercado tradicional, a gente sim tem um efeito diferente, mas isso, se for interessante, eu falo em outro vídeo, porque esse já ficou longuíssimo, que é você tem um fechamento maior ali para vagas juniores ali, muito por conta desse entendimento do uso da AI. Mas me conta aí, você faz projetos freelas como dev, você já sentiu isso? Como é que tá sendo, assim, para mim tem sido uma baita mão na roda, o nível de possibilidades, a possibilidade de eu colocar um SaaS no ar de uma maneira mais prática, né? Então eu tenho muito mais vantagens agora em questão de qualidade de tempo e foco em outras coisas que não somente escrita de código. Mas eu quero ouvir a sua opinião. Lembrando, tá? Nesse canal aqui eu falo sobre o mercado de programação no geral, assuntos que vão além do seu código, Vibe Code e qualquer outra dessas maluquices, né? Então eu gosto de falar sobre o mercado e o metamercado. Inclusive, estou pensando em abrir um outro canal de tutoriais técnicos, hein? Vamos ver.